Olá, gente, tudo bom? Boa noite. Me chamo Natália. Eu me chamo Carla. Nós somos ginecologistas e obstetra e estamos iniciando hoje um projeto super especial para a gente, que é o Ginecotalk. Ele é um podcast voltado para assuntos de saúde feminina, feito de mulheres ginecologistas para mulheres, numa linguagem mais fácil e acessível para todo mundo entender cada doença, cada terapêutica. E é isso. A gente vai estar toda quarta-feira, às 20 Toda horas. quarta-feira, às 20 horas, ao vivo, pelo nosso canal do YouTube. E vocês podem acompanhar também pelo Instagram, né? Segue a gente lá no @ginecotalk, para que vocês consigam ver vários conteúdos legais, acessíveis, numa linguagem mais fácil. E nós estamos muito felizes, né, de produzir esse conteúdo de qualidade para vocês, de uma forma muito tranquila, num bate-papo, né, bem diversificado sobre muitos assuntos do nosso dia a dia e que a população feminina vai se beneficiar demais. Então, eu sou Carla, sou ginecologista, obstetra, me formei aqui no Cariri, na FMJ, sou filha de Juazeiro, nascida e criada. E estamos aqui para iniciar esse projeto com muita alegria, né, com muito amor, trazendo assuntos tão importantes, não só aqui para a região do Cariri, mas também para as mulheres no geral que queiram participar desse momento com a gente. Então aproveitem, participem, mandem as perguntas lá no chat para a gente poder ver e ajudar de alguma forma vocês. Eu sou Natália, também me formei aqui na região, na FMJ, mas não nasci aqui. Sou de Fortaleza, mas tem desde 2019. Estou morando aqui e adoro a região. Me formei, como eu falei, em Juazeiro e fiz residência médica em Fortaleza, depois fiz mastologia. E o Ginecotalk, ele foi uma ideia criada numa conversa informal por mim, pela Carla, com o objetivo, como a Carla já falou, de trazer uma informação de uma forma mais fácil e acessível. É verdade, né? E nós estamos muito felizes com isso e nós queremos agradecer a todas as pessoas que nos apoiaram nesse projeto, que estão conosco. E eu quero agradecer a Água Cambará, né, por oferecer essas águas para nós, por oferecer o álcool gel, que foi criado na pandemia. Eu quero agradecer também ao Felipe Lustosa e ao Empório em Casa por oferecer esse nosso lanche, né, que é uma delícia, e você também não precisa ficar só desejando. Você pode ligar para lá, pedir lá no Empório, eles têm almoço, tem jantar, eles fazem entrega, tá, gente? E quero agradecer também ao salão da Daiane Martins, que é responsável por nos produzir, eu e a Natália, né, fazer cabelo, unha, e a make da Renata Gonçalves, vocês também vão encontrar lá no salão da Daiane Martins. Então, as meninas são excelentes, elas são maravilhosas e são elas que estão cuidando de nós aqui para os Ginecotalks. E a gente só tem a agradecer, porque desde o início, né, eles estão com a gente e desde antes do primeiro episódio, a gente conversou com eles e eles já toparam o projeto com a gente. Aqui no nosso projeto, a gente ficou muito feliz com isso e nosso agradecimento de coração. Muito obrigada. E então, vamos lá, né? Então, a gente vai conversar um pouco hoje sobre endometriose, tá certo? Uma doença que tá aí super em alta, depois que a Anitta falou e repercutiu muito nas redes sociais. E a gente resolveu chamar ninguém mais, ninguém menos do que doutora Marília, né? Para falar de um tema tão importante como esse, né, que é a endometriose, e muitas dúvidas existem, né, existem para todas as pacientes, e num mês como esse, agora que nós passamos de outubro, iniciando novembro, para falar de um assunto tão importante como é a endometriose. A gente não podia deixar passar sem chamar uma pessoa que é expert nisso para falar sobre endometriose, que é a doutora Marília. Boa noite, Marília, seja muito bem-vinda. A Natália vai falar um pouquinho sobre Doutora você. Marília nasceu em Juazeiro, né? Foi nascida e criada, como eu brinco com ela. Se formou também na FMJ, fez a primeira residência dela em ginecologia obstetrícia na Maternidade Escola, em Fortaleza, e fez a segunda residência médica dela em endoscopia ginecológica, com foco em endometriose e esteroscopia. Não é isso?
Isso. E vocês já podem seguir também a doutora Marília nas redes sociais, certo? E também fazer perguntas nas caixinhas, que ela pode responder tudo depois, tá certo? Então, Boa vamos noite, lá. Marília. Você Boa pode noite, se apresentar. pessoal. Muito obrigada pelo convite, né? De hoje estar estreando esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser sucesso, A gente é que pioneiro agradece. aqui. Obrigada pelos elogios que recebi agora. Fico muito lisonjeada. Isso é o que eu costumo brincar contigo, né? Decore o nome da doutora Marília, vocês vão escutar muito ele aí. Natália disse, a gente não pode falar de endometriose se a gente não chamar Marília. Que bom, fico muito feliz. Então, vamos lá. Gente, vocês sabem que hoje a endometriose ela tem sido muito falada, né? E Sim. todo mundo tem medo, todo mundo não sabe bem o que é. E que bom que nós temos diagnosticado muito mais endometriose agora. Então, eu queria pedir, Marília, para tu falar um pouquinho sobre isso, né? Explicar um pouquinho o que é, para as Sim. mulheres conseguirem entender de uma forma mais fácil e tentar esclarecer um pouquinho mais. Claro. A endometriose, na verdade, ela não é uma doença nova, né? Ela já existe há muito tempo. Só que por muito tempo ela não era estudada. Acreditava-se que cólica era normal. Ah, a mulher está morrendo de cólica. É normal, né? Tanto que os estudos para endometriose tiveram mais um boom nos anos 2000. E graças a Deus, porque assim as mulheres conseguindo o diagnóstico, elas conseguem ter uma qualidade de vida, conseguem seguir sua vida sem ter esse estigma de que o medo de que vai morrer de dor e que nunca vai conseguir ficar boa. E é uma doença muito prevalente, né? 1 a cada 10 mulheres tem endometriose. Só no Brasil são 7 milhões, no mundo 179 milhões. É uma causa, inclusive, de falta ao trabalho, falta ao colégio, e isso acaba sendo também um problema econômico, né? Então, é muito importante a gente alertar, né? Até para os profissionais também, porque é novo para todo mundo. Então, tem muitos profissionais da saúde que ainda também não têm a consciência do que é a doença, né? E eu acho muito importante essa atitude de vocês, né, de estar querendo levar esse conhecimento para a população, até para ligar o alerta e dizer assim, eita, tenho que procurar ajuda, né? Então, assim, o que é a endometriose? A endometriose, ela é hoje considerada uma doença crônica, Sim. sistêmica. Agora, ela não é mais considerada uma doença ginecológica. Agora, ela é uma doença sistêmica, como diabetes. eu sempre digo, Exato. a hipertensão e o diabetes da ginecologia. Então, crônica, sistêmica, inflamatória, mediada pelo hormônio principal estrogênio, né, que é o estrogênio, que é o hormônio feminino, e que se caracteriza por ser lesões semelhantes, não são iguais, àquelas células do endométrio da mulher, que é a camada mais interna do útero, que é aquela que descama na menstruação, né? Então, essas células, elas se alojam fora do útero. O local mais comum é na pelve, mas não necessariamente ele vai estar nesse local. Então, é bom a gente até falar, porque às vezes eu recebo paciente que diz, doutora, eu tenho endometriose. Eu sempre pergunto, você sabe o que é? Uns dizem não, outras dizem sei, mas me falam dizendo, é uma inflamação no útero. Entendi. Não, o problema não está no útero, o problema está fora do útero. E aí tira o mito que muitas acham que se tirar o útero fica boa. Não vai, isso acontece muito. né, ficar boa por causa disso. Então, a endometriose é caracterizada por isso. Ela é uma doença inflamatória, ela é uma doença crônica, mediada por hormônio, e que ela também tem um fator imunológico muito importante. Essas mulheres que têm endometriose, elas têm uma imunidade mais defeituosa. Certo. E já se sabe hoje, Marília, a causa? A gente não sabe, assim, uma única causa. A gente tem várias teorias que elas até se complementam, né? Uma das mais aceitas é a teoria da menstruação retrógrada, né? Que acredita que do mesmo jeito que a menstruação ela sai pela vagina, uma parte dessa menstruação, ela pode voltar pela trompa, cair ali na pelve e se aloja naquele local mais comum, que é atrás do útero, no final da vagina, né?
Só que isso ficou um questionamento se iria explicar, porque primeiro, não explica a distância. Endometriose lá no diafragma, que é o músculo abaixo do pulmão, endometriose no nariz. O cérebro, então, né, também. Isso. E outra coisa, 90% das mulheres têm a menstruação retrógrada. Por que que não é todo nem mundo? todas têm endometriose. Aí entra a parte da questão imunológica, que Entendi. mulheres que têm endometriose, elas têm um defeito nessa imunidade, que quando essas células caem Elas lá conseguem se na acumular. pelve, ela não destrói, e aí essas lesões podem se proliferar. Isso é uma das teorias. Certo. Outra coisa é que elas podem se disseminar através do sangue, ou então dos vasos linfáticos, que são responsáveis por drenar, né, o nosso organismo. Seria uma outra. Entendi. Outra seria origem embrionária, que é o quê? No desenvolvimento embrionário, ainda na barriga da mulher, essas mulheres já desenvolvem a endometriose. Isso justifica, por exemplo, mulheres que têm endometriose e não têm útero. Elas Certo. nascem sem útero, ou então tem alguma malformação uterina. Entendi. Que aí elas não se aplicariam naquela da menstruação retrógrada. Certo. Outra coisa, genética. Certo. Acredita-se que isso pode ter um componente genético, já tem, assim, já foi visto, na verdade, que tem. Então, parentes de primeiro grau que tenham a endometriose, aumenta o risco familiar. E se essa endometriose for grave, aumenta até 15% a chance da pessoa também ter endometriose. E outra seria, Coisa, né? e outra teoria seria que a gente chama da metaplasia celômica, que aí essas células, elas já se transformariam em outras células no local de origem, que acredita que seja no peritônio. O peritônio é uma camada que cobre os órgãos na cavidade abdominal, como se fosse um papel filme. Perfeito. Né? E aí, essas células do peritônio e também as células do ovário, por algum motivo, elas iriam sofrer uma mutação e se transformar nessas células semelhantes ao endométrio. Então, assim, juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, de lá, a gente acaba tendo, assim, uma noção. Mas não tem uma A única certeza causa. mesmo. Não. Eu acho incrível como elas chegam no consultório, às vezes muito assustada, né? Muito assustada, porque elas às vezes não entendem o que é aquela explicação que o médico deu, ou às vezes também o médico não se aprofundou, acabou não falando com mais detalhes, elas acabam falando isso, uma inflamação do útero, ou muitas vezes elas já pesquisaram na internet, e aí estão cheias de informação, chegam chorando no consultório, com medo, e assim, eu acho que falar mais abertamente sobre esse assunto e outros assuntos que são comuns na ginecologia, eu acho que vai acabar melhorando muito o tratamento, a aceitação, o diagnóstico precoce, né, e a qualidade de vida das mulheres, né? Então, assim, hoje, como você bem falou, quem chega no consultório nem ouviu falar ainda. não sabe nem o que é a endometriose. E ainda mais, eu já tive várias pacientes que eu comecei a discutir sobre isso, quando ela me falou as queixas clínicas, e ela disse, doutora, eu acho que minha mãe também tinha endometriose. Porque eu lembro que antes dela entrar na menopausa, ela tinha umas cólicas intensas, às vezes precisava ir ao hospital, e nunca foi diagnosticada. Antigamente se achava que isso era normal. Tinha algumas pessoas que tinham mesmo muita cólica, e aí eles ficavam esperando ter o primeiro filho para melhorar desse sintoma, né? Isso. Muitas vezes não melhorava nada. E antigamente era muito filho. Exato. Gravidez. Não dava nem tempo, Não dava né? nem tempo de A você ter progesterona cólica. acaba inibindo, né? Não vai ter tanto estrogênio e adormecendo essas lesões. Então, acaba também mascarando, né? Mas é isso que você falou. É muito importante. Hoje em dia porque a gente está engravidando bem mais tarde. Hoje na faixa de 30 anos, né? Eu acho que acaba que por a exposição isso, estrogênica é né, bem que maior. a gente diagnostica hoje muito mais. Claro Muito. que a medicina baseada em evidência vem nos ajudar, né, em relação a isso, mas Os exames de imagem também ajudaram bastante. Sim, mas que há 15, assim, graças a Deus a gente tá tendo uma evolução na endometriose muito grande e assim rápida, né? Há uns 15 anos atrás, 10 anos, para a gente dar o diagnóstico de endometriose, tinha que ir para uma cirurgia, né? Uma laparoscopia diagnóstica, que hoje a gente praticamente não faz. Só em exceção, caso, né? quando a gente não tem endometriose, não tem nada, a paciente ainda está com dor, vamos lá. Né? Mas a gente não faz uma cirurgia só para diagnosticar a endometriose.
Hoje já. Sim, pois fala um pouquinho pra gente sobre o diagnóstico, aproveitando aí. Aliás, fala primeiro um pouquinho sobre os sintomas da endometriose, o que é que chega mais com frequência no teu consultório, né? Porque como tu acaba fazendo cirurgia minimamente invasiva, então tu drena muito mais paciente com esse perfil pro teu consultório. Sim. E aí explica pra gente o que é endometriose, já falou, quais são os principais sintomas e o que é que chega com mais frequência pra ti. A endometriose, ele geralmente tem 2 estigmas, né? Que é dor e a infertilidade. Exato. Então, assim, ou é por uma coisa, ou é por outra, ou é pelas duas, né? E quando a gente fala de dor na endometriose, a dor que a gente sempre liga o alerta é a cólica menstrual muito intensa, que muita gente acha que é normal. Ah, quer dizer que ter cólica não é normal? Depende, né? Tem aquela cólica que você sente no primeiro, no segundo dia, que você toma um analgésico. Uma dor até moderada, mas que você toma um analgésico melhor, ou então que alivia espontaneamente. Mas uma pessoa que tem uma cólica muito forte, que impede muitas vezes de ir ao colégio, de trabalhar, desmaia, vai à emergência para tomar remédio, não é normal. Que muda sua rotina, né? Que muda sua rotina. Atrapalha a vida mesmo. A dor, na verdade, ela é um alerta, né? A dor foi feita para sinalizar o nosso organismo que, tem uma coisa de errado, né? Então, se tem alguma coisa de errado, a gente tem que ir atrás. Então, a cólica é uma das principais dores, né? No período menstrual. Fora isso, a dor durante a relação sexual. Como eu tinha falado antes, o local mais comum é ali atrás do útero, no final da vagina, né? Então, o foco fica lá e o pênis bate bem naquela região. Então, é muito comum as pacientes terem dor na relação. Até 80% das pacientes que têm sintomas, né, e têm endometriose, vão referir essa dor na relação. E essa dor, ela é mais proeminente quando a mulher está de 4, por questão anatômica mesmo. O pênis, ele vai bem lá. Né? Isso. Então, essa dor durante a relação também é outro componente muito importante. Fora isso, essa mulher, ela pode ter dor para fazer cocô, dor para fazer xixi no período menstrual também, né? E aí, ela também pode passar até essa dor fora do período menstrual, que é justamente o que a gente não quer. Sim. Né? Porque quando isso acontece, significa que já está tendo uma sensibilização central. Certo. E isso, quando a dor, ela ocorre essa sensibilização central, que é o quê? Esse foco, ele começou a fazer estímulo todo mês, só que aí o próprio sistema nervoso, o cérebro, começa a entender que aquela dor, ela é o tempo inteiro. Então, começa a liberar fatores que aumentam a dor, reduzem os fatores que reduzem a dor, e aí aquela dor passa a existir independente daquele foco. Ou não. E Deus tirar ou não aquele foco. Entendi. E aí, quando a gente tem essa dor independente desse foco, a gente já tem outra coisa, que a gente chama de dor pélvica crônica, onde a dor, ela passa a ser uma doença. Ela tem endometriose e ela tem a dor pélvica crônica. Então, numa paciente assim, muitas vezes eu fazer a cirurgia, não vou fazer muita coisa. Eu tenho que tratar essa dor pélvica crônica, né? E aí, fora isso, a infertilidade, né? A infertilidade, ela pode estar presente até 50% das mulheres que têm endometriose. E quem tem infertilidade, até 50% pode ter... ser por endometriose. Isso, pode ser por endometriose. E aí, o sintoma da infertilidade, ela pode estar relacionada com o ambiente inflamatório, né? Com a questão também da distorção de anatomia, porque a gente sabe que a endometriose, quando ela é profunda, ela pode levar a inflamação, retração, fibrose, então aderir, né, os órgãos, né? Então, pode ser por isso também. E também já tem alguns estudos mostrando também que a qualidade dos óvulos dessa mulher também é diferente. Tem por exemplo, alguma relação de se tem mais endometrioma, por exemplo, pacientes que têm mais endometriomas, que são endometrioses no ovário, né? Elas têm mais chance de ter infertilidade do que uma endometriose, por exemplo, em fundo de saco?
Pode, porque assim, como eu falei, essas questões inflamatórias, né, qualidade do óssito, que é o óvulo, e a distorção pode acontecer nas pessoas que têm endometriose. Quando a gente fala do endometrioma, né, primeiro falar dos tipos de endometriose, né, que a gente tem 3 tipos principais, que é a superficial, a profunda e o endometrioma. Fora isso, a gente vai ter as causas iatrogênicas, que é o que acontece, como, por exemplo, após a cesárea, a mulher cria uns nódulos de endometrioma na parede abdominal, ou então na região umbilical, né? E aí, quando a gente fala do endometriose superficial, a gente está falando de uma endometriose que ela está realmente na superfície ali do órgão. Ali naquele peritônio que eu falei que parece um papelzinho filme. Quando a gente fala da endometriose profunda, a gente está falando de uma endometriose que ela já está acometendo uma camada muscular desses órgãos. Então, ela já é mais profunda, ela causa mais inflamação, mais aderência e fibrose. E o endometrioma de ovário, ele é um nódulo, né, com sangue, com células endometriais no ovário. Ele, por si só, ele já reduz muito a quantidade de óvulos, porque ali o ambiente inflamatório está sendo diretamente no foco. Certo. Então, mulheres que têm endometrioma, elas podem ter uma dificuldade maior para engravidar. Também não quer dizer que vão ter todas, porque o que acontece é que as mulheres, às vezes, eu tenho endometriose, não vou engravidar. Muitas chegam com gravidez desejada naquele momento. 50% vão engravidar, né? Então, também tem isso. E se contar também, Marília, daquelas pacientes que não tem nenhuma queixa. Sim. E quando você vai operar por outra coisa, você encontra uma lesão de endometriose. Sim. Né? E que não tem fertilidade. Então, é um estigma que se criou, né, em relação à endometriose, mas que a gente sabe que não acontece para todas as mulheres. Como tu falou, 50%. Exatamente. Né? E essa questão que tu falou de não ter dor... o pessoal, eu tenho endometriose profunda, é grave? Não necessariamente. A dor não está relacionada com a quantidade de focos. Com a quantidade de foco. Tem mulher que tamanho, tem né? Isso aqui. E tem muita dor. Tem mulher que chega pra gente, às vezes, assintomática, porque uma infertilidade, investigaram, tinha lá endometriose. Muita endometriose, nunca teve dor. Eu já fiz um parto de uma paciente e eu me assustei com a quantidade de focos de endometriose que ela tinha. Paciente totalmente assintomática. Sim. Primeiro filho. Então, assim, não teve cirurgia prévia, nada. Paciente parto e tinha uma lesão extensa de endometriose. E só descobriu porque fez um parto cesáreo. E aí, entendeu? Vida que segue. Só fazer o acompanhamento. Seguir, né? Seguir. Então, assim, a gente tem que entender que esse estigma não é totalmente verdadeiro, né? Que cada paciente tem a sua individualidade, que essa pesquisa deve ser feita de acordo com os sintomas de cada um. E entender... E o tratamento também. Exato. Né? E o tratamento também. Né? Entender que elas têm... para uma paciente também é bom para outra. Exato. Sim. Que também acontece muito isso, né? E aí chega... Pronto, quando a Anitta falou sobre isso na internet, quase todo mundo tinha endometriose. E aí a gente tinha que conversar, entender. E como a Anitta operou, acho que a maioria, todo mundo achou também que precisava de cirurgia, né? E aí quando você vai explicar que o tratamento não necessariamente é cirúrgico, que a gente sempre opta primeiro pela medicação, ver o que é que vai melhorar mais aquela paciente. Né, mudança do estilo de vida e principalmente sobre o diagnóstico, né? As pacientes acabam questionando muito, né? Porque a gente sabe que o diagnóstico da endometriose é clínico, né? Pelas queixas da paciente, e é isso que leva a paciente ao consultório, né? E às vezes elas ficam inseguras porque elas querem que realmente mostre no exame que existe um exame específico para aquilo, né? Tem muito. E aí, hoje, voltando para a questão do diagnóstico, né, que a gente ia falar, a gente tem os exames de imagem que ajudam bastante a gente. Hoje, o que a gente utiliza de imagem para dar o diagnóstico, ou é um ultrassom transvaginal para mapeamento de endometriose com preparo intestinal. Não é o ultrassom convencional, porque o que chega de paciente dizendo, eu sempre fiz exame, nunca veio.
Não veio nada, doutor. Tem certeza mesmo que eu tenho endometriose? O doutor fez aqui o exame, não tem lesão nenhuma, não Pois vi nada. é. E tem que ser feito por uma pessoa com experiência boa na área. E esse exame, ele tem que ser feito por uma pessoa que tenha a expertise para isso, né? É como eu falo para as pacientes que estão lá que vão lá no consultório. Eu digo, olha, a gente, para achar alguma coisa, a gente tem que saber o que é que a gente está procurando. Se eu pedir para você aqui no meu consultório ir atrás de uma pinça Posi, você pode abrir todas as gavetas, pode passar por ela e pegar nela, mas você não vai saber. Então, assim, a gente tem que saber o que é que está procurando. E aí, o ultrassom transvaginal para mapeamento ou uma ressonância magnética de pelve e abdômen também feita por uma pessoa que saiba laudar. E com um preparo intestinal. Perfeito. Né? A única endometriose que a gente ainda consegue ver no ultrassom transvaginal convencional é o endometrioma. É o endometrioma de ovário é a única. E aí, diante de um endometrioma de ovário, a gente tem que investigar melhor, porque a chance dela ter uma endometriose profunda é grande. Tem uma associação entre elas. No ultrassom convencional, você pode ver alguns sinais sugestivos de endometriose, que né? Também a pessoa que for fazer, ela precisa saber o que ela esses tá sinais. Exato, precisa entender, precisa saber uma história da paciente, né? Porque muitas vezes elas vão fazer o exame de rotina, mas não levam solicitação, não sabe por que está fazendo, exatamente, se é só rotina ou não. E aí você pode até passar despercebido. Exatamente. Se for uma pessoa que vai prestar mais atenção, vai ver os sinais sugestivos e vai sugerir que ela procure um ginecologista para complementar, né, e entender o que é que tem. Com certeza. Mas às vezes isso não acontece. Aí você acaba pegando uma paciente que todos os anos faz um ultrassom que está normal e acha que não tem endometriose por isso, né? E pode acontecer de fazer o ultrassom com mapeamento, a ressonância e vir normal e ela tem endometriose. Porque, como eu falei, existe a endometriose superficial. Ela é tão pequena que, às vezes, o exame não tem essa sensibilidade. Então, hoje, cada vez mais, o diagnóstico é realmente clínico. Se ela tem os sintomas, é indicado o tratamento. Vamos independente tratar. Da imagem. Independente da imagem. A imagem, ela vai servir... Lógico, a paciente ficar, assim, a paciente gosta às vezes, né, de dizer assim, ó, quero ver. Se tem mesmo, onde é que tá. Mas pra gente, a importância principal é o acompanhamento, né, da gente saber se essas lesões estão evoluindo, se estão crescendo, se está cometendo algum órgão que tem algum risco para a paciente, né. Então, é importante sempre ter o acompanhamento periódico. O diagnóstico precoce, Marília, por exemplo, uma paciente foi diagnosticada com endometriose logo ali, sei lá, nos 3 primeiros anos de menstruação, né? Ela tem, fazendo o tratamento certinho lá na frente, ela tem uma chance maior de não entrar nos 50% de infertilidade? A gente não pode afirmar isso, porque o tratamento, ele é feito para sintoma. E não para progressão de doença. Tratamento de endometriose é igual a sintoma. Chegou uma paciente para mim com infertilidade sem dor, eu vou orientar para ela as outras medidas, mas a questão do bloqueio hormonal, eu não vou precisar. Entendi. Porque é tratamento de dor. A prova é que tem mulheres que usam anticoncepcional a vida inteira sem dor. E lá na frente, quando vai descobrir, tem muita endometriose. Assim como tem mulher que nunca usou nenhum anticoncepcional, tem endometriose, essa lesão permanece pequena a vida toda. Então, e agora com esse diagnóstico cada vez mais precoce, né? A partir de quanto tempo a gente já consegue dar o diagnóstico da paciente? Tem relação com a idade? Tem relação com quantos ciclos menstruais? Como é que tá agora? Na adolescente, a gente já sabe que tem a endometriose também, porque antes acreditava que por causa da teoria da menstruação retrógrada, era só com alguns ciclos, isso. Hoje em dia, a gente já consegue dar um diagnóstico mais precoce. Não tem como eu te falar depois de 1 ano, de 2 anos, mas a gente sabe que mais ou menos por esse período a gente já consegue ter noção. Porque o que é que acontece também logo no início? Essas meninas, elas nunca menstruaram. Elas não sabem o que é cólica. Sim, então, elas estão tendo a primeira experiência com aquilo. E aí, às vezes, muitas vezes lá na frente, ela vai dizer, não, eu achava que ela era muita cólica e não era. Ou então ela vai dizer, eu tinha muita cólica mesmo. Entendi. Era uma cólica que me atrapalhava de ir pro colégio. E aí... independente, por mais que ela esteja se acostumando, que ela não tenha tanta noção... Ela não consegue graduar aquela dor ainda, Não consegue, mas tem alguns sinais que a gente consegue
saber, perceber. como por exemplo, tomou remédio, não melhorou, do mesmo que na mulher mais velha. Tomou remédio, não melhorou, tá faltando colégio, fica de cama. Precisa ir na Não, urgência, isso né, não fazer é medicação. uma Entendi. cólica normal, né? Então a gente já pode, Começa a abrir o alerta. já liga Liga o o alerta, alerta. inicia tratamento. Entendi. E tem algum grupo de mulheres que tenham mais riscos, tipo, fatores de risco para ter endometriose? Acredita-se que o risco, por exemplo, vai estar na mulher que menstruou mais cedo, né? Naquelas que vão entrar na menopausa mais tarde, nas mulheres que têm história familiar de parentes de primeiro grau com endometriose, pacientes que não têm um estilo de vida saudável, então que abusam do álcool, que abusam de gorduras saturadas, trans, que abusam da carne vermelha. Hoje em dia a gente sabe também que a carne vermelha não faz bem para endometriose em excesso. Então, a gente tem assim, malformação uterina. Então, tem Certo. algumas, mas não tem como a gente ter essa precisão, A né? gente não sabe a teoria ainda, né? Tipo, da causa Tem ao várias, certo. né? Que se completam e ainda é meio... E já que a gente está falando aqui sobre esse assunto de alguns alimentos que podem ser mais inflamatórios para a endometriose, como é que está esse acompanhamento multidisciplinar no tratamento da endometriose, né? Quanto isso tem ajudado, quanto tem trazido benefício para as Sim. pacientes, principalmente em relação à mudança do estilo de Porque vida. muita paciente acha que endometriose ou é cirurgia ou não é. Ou é é anticoncepcional. remédio Ou é não anticoncepcional. anticoncepcional ou não é. E na verdade a gente sabe que hoje quem trabalha com endometriose não trabalha só, né? Ela Não. trabalha com conjunto. Não existe um tratamento da endometriose só com seu ginecologista. Não existe. Hoje o tratamento da endometriose ele é multidisciplinar e ele tem vários pilares. O hormônio ele é um dos pilares. Tanto que eu tenho que oferecer, é um de primeira linha, eu falo com a paciente, mas se ela não quiser, se ela tiver contraindicação, a gente vai fazer as outras opções. as outras opções. Então, Que na verdade pode ser feitas isoladas ou no grupo, né? Juntas. a gente sempre tenta que seja tudo junto. Porque a endometriose, como eu falei, é uma doença sistêmica. Então tem que tratar o todo. A gente trata a mulher com endometriose. Sim. Não é só a endometriose, né? Entendi. Então, no tratamento da endometriose, a gente vai ter alguns pilares, que é o tratamento medicamentoso, o tratamento que é a mudança do estilo de vida, que aí a mudança do estilo de vida tem 4 pilares. Alimentação, atividade física, sono, que é muito importante, e controle do estresse. Ah, mas eu não tenho como controlar meu estresse. Você não tem como controlar os fatores externos. Mas como os você vai internos, lidar com ele, você tem. Sim. E isso é uma causa muito importante de dor, porque é muito comum, por exemplo, a associação de mulheres que chegam no consultório com alguns distúrbios psicológicos, como ansiedade, depressão, porque realmente tem associação. E a ansiedade e depressão, elas pioram a dor. Então, assim, até porque os neurotransmissores que estão defeituosos nos dois são importantes para as duas patologias da doença, né? Então, tem esses pilares, né? Fora isso, a gente pode optar um tratamento cirúrgico que raramente é a primeira opção, né? E, além disso, o tratamento complementar. Uma fisioterapia, porque é muito comum nas pacientes com endometriose elas terem uma contratura muscular e terem uma dor miofascial. Até 80% dessas mulheres com diagnóstico de endometriose vão ter também essa dor miofascial e elas vão precisar tratar ela, porque senão não vai melhorar da dor. Além disso, a acupuntura, yoga, então tem várias coisas que a gente pode lançar a mão, assim como também a questão da psicologia, da psiquiatria, é tudo casado, porque está tudo interligado. A saúde mental da paciente é muito importante, é comprovado. Paciente que tem a catastrofização da dor, que é aquela mulher que fica ruminando, aquela que mulher, vive a doença. Deus do céu, eu tô com endometriose, minha vida se acabou. Vive agora, a doença, né? Nada na vida tem mais sentido depois da endometriose. E ela tem que entender que ela tem a endometriose, e aquilo mas não a endometriose não define ela.
E aí, isso com ajuda psicológica, psiquiátrica, vai ajudar muito no tratamento, porque essa mulher, dificilmente ela vai conseguir ter a melhora clínica se ela não mudar os pensamentos Apesar de dela. fazer tudo, né? Apesar de fazer tudo. Tá muito relacionado. Não sou eu que acho, tá É o lá que tá comprovado cientificamente, entendeu? Então, a gente tem que olhar, assim, até também com um pouco mais de carinho nessas mulheres, porque elas já chegam de uma peregrinação muito Sim. grande. A Anitta demorou muito tempo, minha gente, É. para ter o diagnóstico. Então, a gente... Imagina Imagina a gente, normal. Verdade. Meros mortais. Então, a gente olhar também com um pouquinho mais carente, de carinho, porque essas mulheres, elas chegam, às vezes... De uma longa... Desamparadas. Sim. Elas chegam desamparadas de uma longa estrada, de médicos que dizem que elas não têm nada, porque no exame está tudo normal. Em casa, as pessoas incompreensíveis com essa Exato. dor dela. Principalmente o Achando marido, que é né? besteira. Acha No que é- trabalho, o marido... Tem estudo que foi feito até com 3 mil mulheres, que mostram que mulheres com endometriose têm até 85% da dor, né, na relação sexual. E 50% delas têm problemas no relacionamento. Sim. E foi um estudo assim observacional e 10% delas se separaram. Muita gente não entende e o marido às vezes não respeita, né? Aquele momento E tu de imagina, E se às você vezes- já é ansiosa, já tem aquele problema que todo mês vai acontecer. Tu vai menstruar, vai sentir aquela dor intensa, tu já tá esperando aquele momento ruim. Vai ter falta no trabalho, vai ter o marido que não vai te compreender, vai ter uma relação sexual que você não sente prazer, que você não tem vontade. Vontade. E que de muitas ter. vezes elas aguentam calada, né? É. Que elas vão ter A a relação maioria. sexual com dor É. e não falam. A maioria. E isso acaba se tornando um ciclo vicioso, porque inicialmente a dor, ela é da endometriose, né? Que bate lá no fundo e dói, mas com o passar do tempo, esse músculo ele vai se contraindo e a dor passa a ser muscular Miofascial também. Isso. E aí dói até quando o pênis está entrando, até que pode chegar a um ponto que ela não consiga nem ter a penetração mesmo, Exato. que aí é o que a gente chamaria de vaginismo, né? Secundário. Isso, né? secundário à endometriose. Então, quando a gente vai tratar uma paciente com endometriose, não é só dar hormônio, a gente precisa ver, porque muitas vezes tem muitas outras condições Relacionadas. associadas. A endometriose, ela foi só o início. Muitas vezes a paciente chega com dor, a dor maior dela não é da endometriose mais, é uma dor miofacial. É uma centralização, uma dor pélvica crônica que ela teve. E aí a gente tem que ter muito cuidado até com a indicação de cirurgia, porque se eu operar uma paciente chega para mim com uma dor miofacial muito importante, ela no pós-operatório pode evoluir com piora de dor, Pode. entendeu? Então, a gente tem que estar assim sempre cuidando, olhando, ver qual é o motivo de dor. Às vezes chega paciente com dor lombar, às vezes é só da postura, às vezes pode ser contratura. Todos os músculos aqui de abdômen, pelve, glúteo, lombar, parte interna da coxa, tá tudo relacionado. É. Quando a mulher ela sente dor, a gente se contrai. A dor gente se pélvica é do contrai. umbigo até o joelho, né? Que você chama. Do umbigo até do umbigo pub. Aí, essa mulher, ela se contrai. Então, isso já causa dor, né? Ao longo do tempo vai piorando a dor. Fora isso, existe uma coisa que a gente chama de convergência viscerossomática. Que o que acontece? Quando ocorre a centralização da dor, às vezes o órgão lá que está acometido, que manda o estímulo, ele entra junto com o nervozinho que irradia um músculo, ou então a pele aqui da parede abdominal. Então, o cérebro interpreta como se a dor fosse desses dois locais. E aí ocorre a contratura também. Então, aí tem toda a questão da fisioterapia, acupuntura, sim, para liberar é o que eu esse digo, músculo, rapaz, né? a gente não existe sem a físio. A físio faz todo o trabalho, a gente porque Leva o mérito, né? leva o mérito. Porque assim, a gente E- sempre, o povo fala muito de músculo. A gente conhece músculo de todo lugar, mas a gente não fala de músculo de Não assoalho fala. pélvico, É quando né? eu Ninguém- falo para as O pacientes. povo nem sabe que tem músculo Ela diz, ali. pra que eu tenho que fazer fisioterapia? Ela não entende. Às vezes eu Não vou entende. explicar. Muitas nem sabem que existe. Quando a gente fala da fisioterapia, a gente sempre tem que procurar algum profissional que não só faça a fisioterapia pélvica, mas que ela tenha essa visão da dor. Porque o que é que acontece? Muitas vezes as pacientes têm uma disfunção para urinar, sente dor para urinar, ou então dor para fazer cocô, que é por causa da contratura muscular.
Certo. E aí ela chega na físio, o que é que a físio pensa? Não, tá com a disfunção, vamos fortalecer esse músculo. Pelo contrário. piora. Vai piorar. Primeiro, o músculo hipercontraído, do jeito que tá, ele não fortalece. Ele é um músculo totalmente disfuncional. Essa mulher, ela tem que primeiro Relaxar relaxar, o músculo. aprender a relaxar esse músculo, para aí depois ela aprender a contrair e ganhar tonicidade desse músculo. Então, o tratamento vai muito mais além. E a gente nota que quando elas fazem a físio, elas voltam muito mais conscientes, porque elas às vezes falam pra gente, elas não sabem onde é a dor. Quando ela chega, às vezes eu percebi que quando eu sento, eu fico contraindo bem aqui na minha região, bem aqui do meu bumbum, e eu acho que é a minha posição e tudo mais. No exame físico mesmo, às vezes, quando eu tô lá fazendo toque vaginal, tem um ponto gatilho, pessoal, isso aqui é o músculo. Assim, eu tenho um músculo aí, eu digo, tem. Tem, e isso pode ser uma causa muito importante de dor nessas mulheres, né? E é incrível como a associação, né, da acupuntura com a fisioterapia Muito. traz um bom resultado. Sim. Eu já tive uma paciente que se separou e parou de ter relação sexual. Ela abdicou da vida sexual dela porque ela não aguentava mais aquela dor e ela não tinha ainda esse diagnóstico de endometriose. Já tinha peregrinado por vários médicos, não tinha o diagnóstico, não tinha tratado. Começou a melhorar fazendo fisioterapia pélvica por conta própria, porque uma amiga fazia, né? Uma amiga fazia fisioterapia e ela foi buscar. Essa paciente já estava com 40 anos e há mais de 10 anos não tinha relação sexual. E ela tinha um vaginismo intenso. Intenso. Ela disse, olha, doutora, eu vou esperar entrar na menopausa para ver se depois desse período eu consigo ter relação sexual. Então, para tu ver como isso é pesado na vida da mulher. Tem muito. A gente recebe, assim, paciente que eu acho que até, eu digo, olha, a gente primeiro tem que ter a consciência para depois a gente iniciar realmente o tratamento. Tem paciente que chega, porque fulana me trouxe, mas eu não acredito mais em nada. Já fiz não tudo, resolve, já me separei, porque não tinha como resolver mesmo. Mas eu tô vindo aqui só para ouvir uma segunda opinião, porque eu sei que não dá jeito. Então, essa paciente, é importante ela saber o que é, porque muitas vezes a paciente não sabe. Quando ela sabe o que é, o que é que interfere na doença, é muito mais fácil ela seguir um tratamento correto, né? E para ela querer, ela precisa voltar a ter a libido, que é a libido de vida, que a gente relaciona muito libido com a questão sexual. Ela precisa voltar a ter a autoestima dela, porque se ela não tiver autoestima, ela não vai se cuidar. Quem é que vai se cuidar sem ter autoestima? Não vai, não. Então, ela precisa ter todo esse cuidado. Aí, voltando um pouquinho no tratamento, que a gente... Vai mudando o assunto. Eu já ia perguntar outra coisa. Foi que eu falei, né, dos pilares e tudo mais. E aí, quando a gente fala de alimentação, né, a gente sempre indica para elas fazerem uma alimentação anti-inflamatória. Não tem tanta evidência de dizer assim, olha, esse alimento, esse nutriente, ele é específico da endometriose. Não tem. Não tem. Mas a gente vê na prática clínica que assim como qualquer outra doença, ela melhora e muito. Assim, até, às vezes até sem o uso do hormônio, elas conseguem ter uma melhora muito importante, né? Então, uma dieta anti-inflamatória, uma dieta do Mediterrâneo, que foi visto que lá no Mediterrâneo as pessoas viviam muito mais e não tinham doenças crônicas, né? E aí, o que é que foram ver o que era que tinha lá de tão diferente? Né? E aí foi visto que era legumes, fruta, uma alimentação saudável, com peixes, legumes, evitando carne vermelha, porque hoje a gente sabe que a carne vermelha não faz bem para quem tem endometriose. E na verdade para nenhuma doença inflamatória. Muitas vezes é também comum essas mulheres terem associação com alguns distúrbios intestinais, algumas intolerâncias alimentares. Pode estar associado, então pode ter uma intolerância ao glúten, uma intolerância à lactose, inflamatória, síndrome do intestino irritável. Então, não é incomum, né? Essas pacientes terem tudo isso associado. Não, porque existe associação. É quando começa a investigar, começa a diagnosticar outras doenças. Sim, né? Quem tem endometriose tem maior risco de ter doença autoimune, embora a endometriose não seja uma doença autoimune, ela tem relação com depressão, com ansiedade, com intolerâncias alimentares,
com síndrome da bexiga dolorosa, com fibromialgia. Então, existe uma associação. Quem tem endometriose tem mais enxaqueca, tá? E a mulher que tem endometriose, ela naturalmente, por causa da inflamação, ela tem mais dor do que uma mulher sem endometriose. Então, muitas vezes, se eu comer uma coisa que a gente sabe que tem uns alimentos que já fazem mal, independente se você tem intolerância, né? Sim. Farinha de trigo, a carne vermelha, a proteína do leite de vaca, para qualquer pessoa, vai dar um pouquinho, pode dar um pouquinho de inflamação e até um pouco de indigestão. E aí causar distensão do intestino. Na gente, às vezes, pode dar um pouco de desconforto. Só que essa distensão, numa mulher que é sensível à dor, dá uma dor muito forte. Entendi. Então, ela tem que ter esse cuidado nessa alimentação dela. Às vezes, tem muita paciente que não tem condição de dizer, olha, eu tenho que ir para o nutricionista, porque às vezes já vai para uma físio, né? Já faz o acompanhamento com a gente, faz os exames de imagem que os planos, a maioria, não cobrem, né? Então, assim, com essas orientações, você sabendo o que é que inflama e o que é que não inflama, já ajuda bastante, porque não tem nada que uma dieta bastante rigorosa, com pouquíssimas calorias, vai melhorar. Não é isso, é qualidade de alimento. De cúrcuma, né? A cúrcuma, ela é ótima. O pessoal fala muito, faz cápsulas, né, e tudo. Faz. Eu gosto bastante. Porque, na verdade, esses alimentos são anti-inflamatórios, né? Então, a cúrcuma, que é o açafrão da terra, né? Ela pode ser utilizada para temperar alimentos. Frutas com cascas vermelhas, que tem o resveratrol, ameixa, morango, uva. Até uma taçazinha de vinho. Eu só não digo muito, porque o álcool pode ser um pouco prejudicial. Isso. Aí, unha de gato, pinus pinastes, também eles têm uma atividade anti-inflamatória muito importante. Vale repetir, não é nada específico para endometriose, mas na prática a gente vê... No geral, para coisas anti-inflamatórias. Tudo que a gente for fazer para desinflamar, ajuda. Valendo. O que a gente faz para inflamar, piora. Então, a atividade física, pelo menos 3 vezes na semana, 50 minutos, aeróbica, ou então uma que lhe dê prazer. O que acontece também, às vezes, é que essas mulheres, eu sempre digo, o ideal é que você faça com um profissional, né, de educação física, e que elas vejam como é que vai ser o comportamento delas lá. Porque muitas vezes elas têm dor até no exercício por causa dessa contratura. Então, às vezes, é melhor que ela vá numa físio para tirar esses pontos gatilhos, para ensinar esse músculo a relaxar, para depois ir para uma atividade física. Qualidade de sono é o que tem visto, que mais, assim, um dos pilares mais importantes para doenças crônicas inflamatórias no geral. Porque o sono, ele ajuda na inflamação, na imunidade. Então, é um dos pilares, assim, mais importantes realmente é o sono. Aí você diz, Ave Maria, doutora, é dieta, é alimentação. Ainda tem que dormir direito. Tem que dormir direito, né? E ainda tenho que controlar meu estresse. Não tem como eu fazer isso. Realmente, assim, é impossível você ser perfeito nos 4, né? Mas sempre começar pelo aquilo que para você vai ser mais fácil. E quanto mais você conseguir fazer, melhor. É uma rotina, na verdade, né? Porque tem algumas pacientes que realmente elas chegam de uma forma que tá tudo errado, tá fazendo tudo errado, o paciente tá obesa, não cuida da alimentação, só faz alimentos inflamatórios. E aí você a ansiedade, a depressão também leva a isso. Às vezes é uma consequência. Né? A paciente é tão ansiosa, não consegue dormir direito. Ele é causa e consequência, né? Aí por causa da dor não dorme direito. Aí por causa da centralização, que é aquela dor contínua, também não dorme direito. E é muito comum essas mulheres que têm essa dor crônica, né? Por causa da sensibilização central, relatar uma fadiga, um cansaço crônico. Doutora, eu vivo cansada. E muita gente acha que é falta de vitamina, por exemplo. Falta de vitamina, ou então o excesso do trabalho, o excesso do estresse. Acaba que às vezes você não foca para o que realmente precisa de importância, né? E tem paciente que chega realmente com vários outros sintomas e quando você vai diagnosticar a endometriose, aquilo ali não era importante para ela. Às vezes aquela paciente que não tem uma dor intensa, mas que tem todos os outros comemorativos e não procurou o ginecologista pela endometriose. Isso. Mas por tudo que deixa ela insatisfeita. Tudo que a endometriose
traz Exato, com ela. tudo que ela traz, todos os maltratos que a endometriose traz E para a isso vida é da mulher. importante a gente pontuar, porque quando a gente sabe qual é o real, assim, o impacto da dor na vida dela, a gente consegue arranjar algumas outras coisas. Porque, por exemplo, é um marido que é incompreensível, endometriose é uma doença do casal. Sim. Quem está convivendo faz parte, traz o marido na Pra consulta. gente explicar. Pra pra gente conversar. explicar, pra ele entender que tem como, só que vai precisar de um tratamento. Eu tenho um paciente, por exemplo, que chega pra mim, que faz psicoterapia, tá fazendo a físio, faz uso da medicação, faz o acompanhamento comigo, gastou com exame. Ela diz, doutora, eu tô sem saber o que é que eu faço, porque lá em casa ninguém tá entendendo, porque disse que o meu dinheiro era pra estar ajudando em casa e eu tô gastando com O essas exame. besteiras. É. Então, é um problema social, Sim. né? Então, a gente tem que levar para a gente saber o impacto da dor na vida vida da dessa mulher. pessoa. Porque o que é que adianta eu fazer isso, mas a relação dela lá em casa tá péssima? É. Não Porque tem. assim, é uma doença que ela maltrata realmente a paciente, ela mexe muito na qualidade de vida. Sim, né? Ela Muito mexe no mesmo, íntimo, então- né, da paciente. A verdade mexe é no essa. íntimo. É. E que tem solução, mas essa solução eu só consigo dar o caminho das pedras. É. Quem vai seguir é ela. Então, quando ela tiver consciência de que, olha, tem solução, não é ela que vai morrer com essa dor a vida toda, que tem jeito, aí que ela assumir a responsabilidade dela do tratamento, aí a gente consegue ir pra frente. Consegue caminhar, né? É. E trazer uma qualidade de vida para a paciente, que é o nosso Sim. objetivo, né? Que, Com na certeza. verdade, O a tratamento, Maria dá o caminho, mas quem vai realmente trazer a qualidade de vida para si é a própria paciente, né? Sim. Porque não adianta a Marília dizer que tem que fazer alimentação, exercício, se a paciente não tiver essa consciência. levantar de que os realmente pontos ela tem que- positivos, que às vezes, eu tenho endometriose. Que bom que você descobriu que você tem Sim. endometriose. Agora você vai conseguir fazer o Fazer o tratamento tratamento. correto. Que bom que a gente tem uma causa, olha, isso aqui tem jeito, É. né? Então, a gente ir seguindo pelo caminho que a gente vai conseguir ir com a paciente. Porque não adianta eu mandar ela fazer uma coisa, ela não fazer. É, Não adianta ela fazer as coisas que eu mandar, mas em casa tá ruim. é, Entendeu? Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre tudo com certeza. pra dar certo. E é exatamente isso, né? Entender, escutar a paciente, porque Acho que é o mais eu também importante. escuto muito isso, né? É. Eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que fazer tudo, mas eu não consigo no meu dia a dia, eu não consigo encaixar isso. É, E a maioria. minha família não me apoia, aí eu não consigo aderir a essa dieta. Ou eu tô com o meu psicológico tão abalado que eu tô fazendo a dieta, mas tem um momento que eu saio muito, eu desconto na comida. Então, assim, a gente tem que realmente entender essa paciente como um todo, né? E tentar trazer o melhor tratamento para ela de uma forma adequada, que ela consiga E que caiba no aderir. cotidiano, né, da E vida também que dela. não seja um Cotidiano dela. sofrimento, né? Que ela consiga ver isso como uma forma de prazer. Eu tenho que ir para atividade Isso. física. Ou então, ai meu Deus, Ai, eu meu tenho Deus que do céu, estar eu não aqui. vou comer mais nada na minha vida. Não, vai valer o que você fazer na maior parte do tempo. Você, no Exato. final de semana, sai com sua família e comer uma pizza. Ou então sai com seus amigos e tomar um drink. Não tem nenhum Se problema. você vier de uma alimentação saudável, não vai ser isso que vai interferir. Isso. Exato. Né? Então a gente tem que buscar realmente um equilíbrio nessas mulheres para a gente conseguir um tratamento que dê resultado e seja prolongado. Porque muitas vezes ela faz uma dieta muito restritiva, dá certo, só que ela não consegue Ela fica segurar. 15 dias nessa É, dieta. não consegue e por muito depois- tempo. Não consegue. Não consegue. Até E- por conta do estresse, né? Que fica em casa, que fica com a família. E Sim. esse apoio é muito, muito importante. Muito. E além desse tratamento que a gente faz multidisciplinar, né, da fisioterapia, que a gente sabe que ajuda muito, junto com a acupuntura, que faz a liberação, né, para a gente dessa paciente da dor, que melhora a dor, sobre os outros tratamentos. Como é que a gente pode ajudar essa paciente? O que é que a gente pode sentar com ela e oferecer para essa paciente, para aquelas que já tiveram relação sexual ou para aquelas que ainda não tiveram relação sexual? O que é que a gente pode fazer por ela? O que é que a gente pode sentar com ela, discutir e oferecer para que essa paciente ela tenha qualidade de vida e consiga voltar à sua rotina? Uhum. Aí depois que a gente conversou tudo isso, né, a gente pode entrar com ela a questão da opção do hormônio, né, do uso da terapia hormonal, que aí entre os hormônios não vai ter um que seja melhor do que o outro, né? O negócio é fazer o bloqueio. É né? fazer o bloqueio.
com um que não tenha tanto efeito colateral para ela, né? E a única, assim, recomendação que a gente tem é no paciente que tenha endometrioma, não usar um DIU, né? Entendi. Porque eu preciso que bloqueie a ovulação e o DIU, ele Sim, não vai fazer bloquear. isso. Perfeito. E aí a gente oferece o hormônio, faz tudo isso que a gente conversou aqui. Mesmo assim, não teve melhora, ou então a paciente tem a opção, eu não quero fazer. Certo. A gente pode optar pela cirurgia. Entendi. Mas a paciente tem que ir para a cirurgia ciente, né? E, por exemplo, para ir para a cirurgia, eu preciso saber até o momento de indicar, como eu tinha falado. A endometriose naquele momento pode ser que não seja o maior problema dela. Então, eu tenho que ir para uma cirurgia, nem que já seja ela já tendo começado a ir para a fisioterapia, já tendo começado o tratamento para essa dor central. E quando a gente fala de cirurgia para endometriose, é a retirada dos focos, E de não a retirada do preferência. útero. Não a retirada do útero. A gente pode, às vezes, até associar aquelas pacientes que já tiveram filho, que não quer, para evitar uma recidiva, porque tirando o útero a gente poderia evitar essa menstruação retrógrada, né? Mas retirar o útero não resolve é todos os tratamento. problemas. Outra coisa, a gente entra só para ganhar. A gente entra para tirar tudo Sim. ou o máximo que conseguir. Porque muitas vezes essa doença está acometendo o nervo e eu vou prejudicar muito mais essa paciente se eu tirar a inervação dela do que se eu deixar aquela doença. Foco lá. Isso, do que aquele foco lá. Então, outra coisa, o tratamento é por videolaparoscopia ou por robótica. Não existe tratamento cirúrgico para endometriose pelo aquele Cirurgia corte aberta. na barriga. De cesariana. Não existe. A gente não consegue ver todos os focos. É muito mais mórbido, muito mais inflamação, muito mais complicada, chance de complicação e a gente não resolve o problema. Isso. Então, ou é vídeo. Porque o vídeo ele dá uma visão melhor. Você ampla. É uma cirurgia minimamente invasiva, então não vai ser tão agressiva, né, para paciente. Sim. Então, é a escolha. E eu recebo muito no consultório paciente, por exemplo, com muita endometriose, endometrioma no abdômen, que foi submetida a uma cirurgia aberta para tirar o útero, porque um cirurgião não foi nem ginecologista, disse que se tirasse o útero era melhorar. Resolver o problema. Triste. E aí ela volta com a dor muito pior, porque numa paciente que já é inflamada, que eu causo mais fibrose, que é mais sensível à dor, que eu faço mais aderência, que eu uso uma cirurgia que causa mais dor no pós-operatório, que já tem a dor miofacial e no pós-operatório ela se contrai mais por causa da dor, ela vai voltar pior. Entendeu? E a paciente, ela não entende, né? Ela não entende o que aconteceu, que ela foi fazer uma cirurgia para acabar com tudo isso. E foi piorar. E ela não melhorou nada. Pelo contrário, ela teve piora da dor. Isso, e é o que a gente evita, né? O que a gente não quer que ocorra piora. Embora possa acontecer, né? Não é na maior parte dos casos, é o que a gente evita fazendo essas condutas que eu falei antes. Outra coisa, tem até 20% das mulheres que, mesmo a gente fazendo tudo isso, ela vai fazer a cirurgia e pode não ter melhora. E a paciente, ela nem está ciente disso, porque elas acham muitas vezes que a cirurgia é a salvação da vida dela. A salvação. E se ela não melhorar, a vida dela acabou ali. Né? E não é. Então, a cirurgia, às vezes, ela pode persistir com essa dor, mas essa dor, ela, como eu falei, tem um tratamento clínico que a gente tem excelentes resultados, dando muita qualidade de vida para essas pacientes. Uma pergunta. Muita gente fala que menopausa trata endometriose. Se a gente pensar que a endometriose ela é mediada pelo estrogênio, né? A menopausa a gente tem uma queda desses hormônios. A tendência é que a endometriose vá dormir nesse período, né? Só que a gente tem alguns casos de endometriose que podem ser ativas nesse período. A gente tem casos que elas ficam inativas por causa dos hormônios, mas ela tem essas outras dores. Então, se ela não fizer o tratamento na menopausa, essas dores não vão melhorar. E a gente tem alguns fatores como, por exemplo, a terapia hormonal, né? Que a gente pode usar na menopausa e que pode ter, não quer dizer que não vai. A gente pode usar a terapia hormonal na menopausa, sim. Só que tem alguns cuidados que a gente tem que ter, algumas peculiaridades. Mas a gente sabe que pode, sim, ser que desenvolva um pouco de dor. E aí a gente suspenderia. E eu tenho uma última pergunta. O pessoal já tá mandando eu acabar aqui.
Endometriose causa câncer, vira câncer, aumenta risco de câncer? Essa é uma pergunta que quase 100% Todo mundo das pergunta, pacientes né? fazem no consultório, né? A gente tem uma relação do endometrioma ovariano com câncer de ovário, que é do tipo endometriose e células claras, um risco um pouco aumentado, que a gente acha que está relacionado com o tamanho, né? Quanto maior, ele pode aumentar um pouco esse risco. Então, o câncer que pode ser relacionado seria isso, tá? Tem alguns estudos que falam de um pouco de aumento relativo do câncer de mama, de tireoide, mas quando a gente bota assim no geral, ele não aumenta. Beleza. Eu Não, acho tranquilo, acho que é isso, né? essa é a pergunta que todo mundo queria saber, né? Essa relação sobre a endometriose e o câncer. E a gente explica muito isso no consultório. Sim. E hoje a É endometriose... uma doença que se parece, né? Exato. Porque o tratamento cirúrgico é tão complexo quanto, cresce, mas que não mata a paciente. isso. Dá dor, mas não E mata. a cirurgia, às vezes, é tão mórbida quanto também, né? Dependendo, sim. E às vezes a gente indica a cirurgia por comprometimento dos órgãos, né? Às vezes quando tá cometendo ureter, que é aquele canalzinho que liga o rim, a bexiga que leva o xixi, se tiver cometendo ali e tiver obstrução, a paciente pode perder um rim. Então é um caso de cirurgia, né? A cirurgia a gente vai lançar a mão quando a paciente não responde ao tratamento clínico. E nesses casos mais... Nesses casos que tem comprometimento de órgãos, como apêndice, ou então de intestino delgado também, e em alguns casos da infertilidade. A gente sempre fica junto com o infertileuda para saber qual vai ser melhor naquele momento para a paciente. Uma cirurgia, uma fertilização in vitro. Que traz mais benefício, né? Isso. Sempre pensar na paciente como um todo, né? O que é que vai trazer para a paciente de melhor naquele momento. Claro. E é isso, porque o pessoal já tá mandando... E é isso, né? A gente tá muito feliz de ter recebido você aqui no programa, Marília. E foi, assim, incrível. Eu acredito que todas as nossas... Marília é uma profissional muito segura, né? Ela com certeza, com certeza. Foi, assim, uma explanação brilhante e de muito fácil entendimento. Eu acredito que todas as mulheres que assistirem vão conseguir esclarecer, ficar mais esclarecidas sobre esse assunto. O objetivo sempre, a gente falar para as pessoas terem consciência e procurar ajuda. Porque quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil é o tratamento. Quanto mais informação chegar Quanto mais informação, as pessoas tiverem também, os familiares começam a entender mais, né? E ajudam a gente. Com certeza. A gente chega no nosso objetivo final. Ajuda. Né? E a gente chega no nosso objetivo final, que é qualidade de vida. Sim, o objetivo é sempre esse, é a qualidade de vida das pacientes. E eu queria agradecer mais uma vez ao pessoal que tá... Nossos patrocinadores, né? Vamos agradecer. Vou agradecer Água Cambará. Ao Felipe. Vou agradecer Felipe Lustosa, né? A Renata, a Daiane, né? Que tem cuidado do nosso visual aqui para o nosso podcast. Nós queremos agradecer também a Marília, né, por ter vindo ficar com a gente nesse momento. Marília, dado esse tempo pra gente. Que honra de ter Marília, você vai vir outras vezes, né? Você fala um pouco de honra. Você fala um pouco das tuas redes sociais, né, para as pacientes te conhecerem melhor, ver o que é que tu posta por lá, entender um pouquinho mais sobre endometriose, né, cirurgia minimamente invasiva. Manda aí teu contato com o consultório. Meu Instagram é o @DRA_Marília Borges. Eu atendo lá na Invídeo, junto com outros profissionais, a Wélida também, que lida com endometriose. Lá a gente tem uma equipe multidisciplinar que a gente faz o procedimento cirúrgico quando é preciso, com urologista, né? Isso, tem envolvimento do intestino também, né? Então, lá a gente tem uma equipe muito bacana. Luiz Henrique é ótimo. Luiz Henrique é oncologista, Micael é urologista. E a Wélida. Uma equipe que se complementa, né? Todo mundo no mesmo sentido, né? De trazer muito mais qualidade de vida para a paciente. Na endometriose a gente não tá sozinho em nada. Nunca. Muito menos na cirurgia. Eu acho que na vida a gente nunca tá sozinho em nada. Na vida a gente mais nunca na endometriose. Então eu quero desejar boa noite para vocês e dizer que acompanhem a gente. Esse foi só o primeiro. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast. Né? Mas que todas as quartas a gente vai estar ao vivo a partir das 20 horas. Sigam a gente lá na rede social, @Ginecotalk, tá? A doutora Carla Janieri. Vai no link da bio. Se inscreve, Natália. Sininho. Vai no link da bio, se inscreve lá no nosso canal, ativa lá no sininho para você receber. Manda para as amigas, todas as vizinhos, notificações, manda para todo mundo, para
difundir muito mais informação. Gente, se vocês souberem o tanto de informação importante que a Marília passou aqui, Exato, que vocês não encontram exato. em canto nenhum. Exato. Gente, boa noite. Boa noite, obrigada. pessoal. Obrigada, meninas.